Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu quero conversar sobre uma coisa que, de verdade, pouca gente para pensar. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que você decide construir a partir de agora. E com isso, quero que faça esses dois favores aqui. Se inscrevam no canal e dê o like. Assim vocês vão me ajudar muito a impulsionar esse vídeo e meu canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo no canal. Vamos para o vídeo. Se você sente que carrega crenças antigas que te travam ou padrões que parecem se repetir sem fim, esse vídeo é para você. Vamos juntos entender como o passado te influencia, como quebrar esses ciclos e, principalmente, como escrever uma história nova, a história que você quer viver. 1. O peso invisível do passado. Quantas vezes você já se pegou pensando: por que eu faço isso, mesmo sabendo que não deveria? E por que parece tão difícil mudar? A resposta muitas vezes está no que a gente aprendeu sem perceber. Desde pequenos, vamos absorvendo tudo: as conversas da família, o jeito que falavam sobre o dinheiro, as histórias de medo ou fracasso que ouvimos. E essas coisas vão moldando o que a gente acredita ser possível. Na psicologia, a gente chama isso de crenças limitantes. Segundo Albert Bandura, o que acreditamos possível é o que a gente permite acontecer. Se você cresceu ouvindo que dinheiro é algo sujo, ou que quem tenta crescer se dá mal, pode estar se bloqueando sem nem perceber. E a história mostra isso o tempo todo. O Renascimento, por exemplo, só aconteceu porque a Europa rompeu com as crenças da Idade Média. Se eles tivessem continuado acreditando que tudo já estava decidido, a humanidade teria parado ali. Ou seja, romper com as velhas ideias é o primeiro passo para criar novos resultados. 2. O passado se repete no presente, se você não fizer nada. Agora, se a gente não toma consciência, adivinha o que acontece? O passado vai se repetindo. Toda vez que você adia um projeto que poderia mudar sua vida, toda vez que sente medo sem saber de onde vem, é o seu passado falando mais alto. A filosofia estoica ensina algo incrível. Não controlamos o que acontece com a gente, só controlamos como respondemos, com a frase de Epiteto. Ou seja, não importa o que te ensinaram ou o que aconteceu lá atrás. O que importa é o que você vai fazer com isso agora. Para um exemplo, John D. Rockefeller, um dos homens mais ricos da história, não nasceu rico. Teve uma infância difícil, um pai ausente. Ele poderia ter se rendido à revolta, mas escolheu aprender tudo o que podia sobre finanças e construiu seu próprio império. O seu ponto de partida não decide seu destino. Seu esforço consciente, sim. 3. Como começar a ressignificar na prática. Ok, até aqui falamos do que acontece. Agora, como mudar? Primeiro, identificar. Você precisa enxergar quais são essas ideias antigas que estão te segurando. Comece escrevendo, mesmo que só para você mesmo, tá? Quais pensamentos negativos eu repito sem perceber? De onde eu acho que eles vêm? Eles fazem sentido para quem eu quero me tornar? Segundo, trocar esses pensamentos. Nenhuma crença vai embora sozinha. Você precisa substituir. Por exemplo, ao invés de não sou bom o suficiente, troque por posso melhorar um pouco todo dia. Ao invés de dinheiro é difícil, pense aprender sobre dinheiro é uma habilidade, não uma sorte. Terceiro, ação diária. Aqui entra o que Aristóteles dizia: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência não é um ato, é um hábito. Então comece pequeno, guardar R$ 10 toda semana, estudar 5 minutos de finanças todo dia, celebrar cada pequena vitória. Aos poucos, seu cérebro vai aceitando o novo padrão como seu. 4. Construindo um futuro diferente. Tudo o que você sonha construir começa pelas pequenas escolhas de hoje. Se a gente olhar para a história, todos que deixaram marcas no mundo começaram com microações. Thomas Edison
com centenas de falhas até chegar na lâmpada. Nelson Mandela, que passou décadas preso sem deixar que o ódio tomasse conta, eles não ignoraram as dificuldades, mas escolheram dar um novo significado a tudo o que viveram. E você pode fazer o mesmo. Seu passado pode ser parte da sua história, claro, mas não precisa ser seu rótulo. Você não é a soma dos erros que cometeram com você. Você é a soma das escolhas que faz agora. E o fechamento é reflexão e chamada à ação. Então hoje, se você puder, faça essa reflexão. Qual padrão antigo eu preciso soltar para viver o futuro que eu mereço? Escreva e pensa nisso. E comece pequeno, mas começa, tá bom? Com isso, comente o que achou do vídeo e compartilhem para outras pessoas também. Muito obrigado por assistir, tenha uma boa semana e boa sorte nos campos de batalha. Falou e até mais!